Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Deixa eu perguntar para vocês, ô Bagezada, quero a opinião de vocês, é claro que eu tenho a minha, mas eu quero a opinião de vocês. Muito está se falando assim, quem é o titular na ausência do Alisson? Eu gostaria de ver o Pinares aberto pela direita, o Renato está insistindo no Luiz Fernando aberto pela direita, mas já que o Renato está usando muito Luiz Fernando ou Ferreira, quem tem que ser o titular nessa função? Quem agrega mais para o Grêmio, o Luiz Fernando ou o Ferreira? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu, sinceramente, eu penso assim. Ó. Primeiro que eu fui um cara que fui muito contrário à contratação do Luiz Fernando por três motivos. Vou dizer o primeiro deles, tá? Quando o Grêmio vai contratar um jogador e ele não é acima da média, eu penso o seguinte. O Grêmio não tem no grupo um jogador igual, pelo menos? E a primeira coisa que eu pensava, peraí, o Grêmio acabou de ter toda essa celeuma com o Ferreira. O Luiz Fernando é igual ao Ferreira. Primeiro motivo. Para mim, o Luiz Fernando é muito parecido com o Ferreira. Segundo motivo, o Luiz Fernando era a reserva do Botafogo. Ele não era a solução para o Botafogo, que está precisando de jogador. Por que ele vai ser pro Grêmio? E terceiro motivo, ele era a reserva do Botafogo porque ele joga pouco, na minha opinião. Mas aí o Luiz Fernando chegou, fez 2, 3 partidas muito abaixo da média e depois ele até começou a agregar ao time. Renato botava no segundo tempo, ele movimentava, ele dava uma velocidade, ele chutava gol. Mas eu penso que o Luiz Fernando... ele é o cara obediente taticamente para o Renato, talvez essa seja a grande diferença dele para o Ferreira, mas o Ferreira, quando entra, a gente espera algo novo. O Ferreira, quando entra, a gente tem a perspectiva de que ele vai tentar um drible, pela audácia que ele tem de ir para cima do zagueiro, que ele vai trazer algo novo, um pensamento novo, que com o Luiz Fernando a gente não consegue sentir. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Vamos lá então. Quem você aí do outro lado escalaria? O Ferreira ou o Luiz Fernando? Porque sabe que teve outro dia que o Grêmio acabou empatando, olha, a maneira de falar outro dia foi contra o Santos. Quartas de final da Libertadores da América. E o Grêmio estava encruado, o jogo estava encruado, o Grêmio estava encruado porque não conseguia sair da marcação, da marcação-pressão, do encurtamento de distâncias, de linhas que propôs o técnico do Santos, o Cuca. E aí, lá pelas tantas, a gente pensava, poxa, tá na hora de botar um menino que tenta de um improviso. O Ferreira é isso. O Ferreira não é obediente taticamente, ele não vai fazer recomposição, ele não vai fazer marcação, ele por vezes até é chamado pelo torcedor de fominha, mas para aquele momento de jogo, ele é uma solução. Porque ele é audacioso, ele é corajoso, ele pega e vai para cima do zagueiro. E o Ferreira tentou, e o Ferreira driblou, e lá pelas tantas o Ferreira tenta um cruzamento e a bola bate na mão do jogador do Santos e pênalti pro Grêmio. Foi o Ferreira que conseguiu isso. Entendeu? O Ferreira não é burocrático. Eu penso que ele tem várias situações que precisam ser aparadas as arestas ainda do Ferreira para que ele tenha a formatação de um jogador consistente para o Grêmio. Mas neste momento fica muito claro, a gente põe o Luiz Fernando e a gente sabe, não vai resolver. E a gente põe o Ferreira, daqui a pouco num drible, num lance, numa desobediência dele, ele resolve o jogo. Poxa, então vamos começar a jogar com o Ferreira. O Ferreira outro dia foi o melhor jogador da partida numa partida de Libertadores da América. Justamente essa contra o Santos, porque ele entrou e mudou o jogo. Ele entrou e botou fogo num jogo que estava morno e que para o Santos estava servindo. E essa entrada do Ferreira, ela pode ser muito mais comemorada daqui a pouco ali se o Grêmio conquistar o tetracampeonato da Libertadores da América. Porque imagina o que seria para o Grêmio viajar contra o Santos tendo perdido de 1-0. E o Luiz Fernando não nos traz isso. O Luiz Fernando não nos traz isso. Então nós precisamos, nesse momento, entender que o Ferreira, ele nos dá uma perspectiva que nós não temos com o Luiz Fernando. Eu não sei se está fazendo tanta falta assim o Alisson, entendeu? Daqui a pouco ele vai voltar, ele vai começar finalmente também. Ninguém consegue explicar muito essa lesão tão demorada do Alisson, pelo menos o prognóstico de volta dele demora tanto assim. Mas, poxa, se não vai botar o Pinares ali, se a opção do Renato, e tem sido muito clara, são esses dois jogadores de velocidade, na minha opinião, põe o Ferreira, Renato.
Põe o Ferreira porque do Ferreira eu espero algo, o Luiz Fernando não me entrega nada. Mas eu quero saber a opinião de vocês, porque neste contexto eles são jogadores parecidos, não iguais, eles são parecidos. Só que o Ferreira, ele dá essa alternativa. O Ferreira entra, você joga a bola nele, você sabe que ele vai tentar o drible, que ele vai tentar a jogada, que ele vai buscar a linha de fundo, que daqui a pouco ele até vai errar, ele vai fazer daqui a pouco. Ele dribla 3, 4 jogadores por vezes, se ele passasse a bola, ele se consagraria com a jogada, ele vai lá e chuta gol. Mas ele tenta. E nós não podemos tirar esse mérito do cara que criou uma jogada que driblou 3, 4 jogadores, que foi ele. Então, na minha opinião, hoje, se a escolha do Renato é entre, ou pelo menos essa opção momentânea do Renato, da ausência do Alisson, seja Luiz Fernando ou Ferreira, não tenho dúvida, dá a camisa pro Ferreira e dá uma sequência. Deixa ele jogar 3, 4 jogos, assim como tá jogando o Luiz Fernando. Mas eu quero saber a opinião de vocês. E aí, Luiz Fernando ou Ferreira para jogar aberto ali pela direita no lado do Grêmio? Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí. Até daqui a pouco.